Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Fórmula 1 em Linhas Rápidas, o seu canal de conteúdo sobre a principal categoria do automobilismo mundial. Eu sou Vinícius Ferreira. Eu sou o Patrick Goss. E eu sou Marcelo Freitas. E nesse primeiro vídeo do canal vamos analisar as 10 equipes que compõem o grid da Fórmula 1 em 2023 e todos os seus pilotos, sejam os titulares ou reservas. Bom, a Williams terminou a temporada de 2022 como a última equipe, a pior do grid. É uma equipe que, quando você ouve notícias, praticamente a única que está fechando no negativo nessa era da Fórmula 1, que depois que a Liberty Media assumiu o controle, está lucrando muito bem. E a Williams parece que, mesmo que depois foi vendida para um grupo de investidores americanos, não está conseguindo administrar muito bem o seu dinheiro. Mas agora eu acho que nessa temporada tem tudo para ser melhor que a última. Porque saiu o Nicolas Latifi, que para mim era o pior piloto do grid. Ele nunca agregou nada para a equipe, a não ser o aporte financeiro que a família dele dava para a equipe Williams. E tem o Albon, que eu acho que é um ótimo piloto, não é um cara que eu vejo que vai ser um possível campeão mundial, mas eu acho que ele, com carro bom, consegue entregar bons resultados, como foi na temporada passada. Ele tinha um carro bem ruim e conseguiu praticamente sozinho fazer todos os pontos que a equipe conseguiu. E também tem agora o Logan Sargent, que é um piloto que, assim, se for por merecimento, não deveria ter um assento já na Fórmula 1, porque ele não teve resultados tão expressivos nas categorias inferiores, seja na Fórmula 3 ou na Fórmula 2. Mas eu entendo o porquê, porque ele era da academia da Williams e também é um piloto americano. E a Liberty tem essa vontade de ter um piloto americano na categoria. E aproveitando um pouco também para falar do Sargent, caiu o Latifi entre o Sargent. O Latifi, como o Patrick falou, era o aporte financeiro da Williams. E o Sargent entrou agora para fazer esse meio de campo aí entre os americanos e tudo mais. Se for pegar pelo currículo dele, não sei se ele mereceria uma vaga já na Fórmula 1, mas pode ser um projeto mais a longo prazo da Williams para preparar esse piloto para aí sim, talvez no futuro, ele ser a cara da academia, da escuderia. E se for pegar assim para essa temporada, eu acredito que a Williams ainda vai brigar bastante lá no fundo do grid. Eu também acho que a Williams hoje, se livrando do Latifi, acaba sendo uma grande ajuda para a equipe. Mas eu acredito que com essa contratação do Sargent ela ainda não vai conseguir dar aquele upgrade para sair desse fundo da tabela. Eu acho que foi muito por conta mais do marketing, né, desses investidores americanos, do que pela própria habilidade do piloto. Pode ser que ele venha a se tornar um bom piloto ou entregue bons resultados para a equipe, mas por conta do carro que não vem apresentando bons resultados há várias temporadas, e essa contratação do Logan Sargent, que não é um piloto que vai ter um resultado imediato, eu acredito que a Williams vai continuar na parte de baixo da tabela. A AlphaTauri hoje vai iniciar uma nova fase com um novo piloto, né, que é o Nick De Vries. Nick De Vries vai começar uma nova fase e é uma grande aposta, né? Um corredor que vem aí há anos se destacando na Fórmula 2. O carro não vem desempenhando tão bem, não faz tanta diferença, então eu acredito que eles vão permanecer da mesma forma que na temporada passada. Bom, a AlphaTauri é um projeto complicado, né? Porque é uma equipe que, na minha opinião, nunca vai brigar por títulos, porque ela, querendo ou não, ainda é da Red Bull. A Red Bull não quer ver uma equipe, já tem outras equipes que brigam na frente do grid. Então é um projeto que serve como escada para pilotos, como foi com o próprio Verstappen e outros, Daniel Ricciardo lá atrás, o próprio Vettel. Então a AlphaTauri é um projeto da Red Bull que correu o risco de ser cancelado, mas parece que vai continuar. Acho que nessa temporada vai ser uma equipe que vai brigar lá atrás junto com o Williams, com a própria McLaren, a Alfa Romeo, e não tem muito o que apresentar. Eu acho que a grande surpresa vai ser ver o Nick De Vries, que na temporada passada assumiu o carro da Williams e fez um papel melhor do que o Latifi fez na história dele na Fórmula 1. Logo na primeira corrida dele, ele conseguiu pontuar correndo lá em Monza, fez uma ótima corrida. Eu achei até que a própria Williams ia querer contratar o De Vries, mas ele acabou fechando com a AlphaTauri. Acho que nesse ponto a AlphaTauri acertou muito. É um cara que parece que ele é novo, mas ele já tem 28 anos. Ele ganhou a Fórmula 1, Fórmula 2 em 2018, eu acho, se eu não me engano a data certa, e ficou muito tempo andando por aí. Correu Fórmula E, onde foi campeão também, e agora chega na AlphaTauri, que é o Tsunoda como parceiro, que é um cara que eu não entendo muito porque ele tá tendo tantas chances. Eu nunca vi nada demais no Yuki Tsunoda. Acho que ele é um cara que tinha tudo para ser o cara da AlphaTauri, porque é um cara japonês, a Honda patrocina a AlphaTauri e a Red Bull. Acho que é um cara que, no começo, eu lembro que na primeira corrida dele, ele apresentou
uma estreia boa, achei que ele ia vir, mas aí você vai vendo, parece que ele é um cara que tem um comportamento meio difícil e também não se ajuda. Ele erra muito em corridas, ele tem erros muito infantis. Ele tem esses erros infantis e agora com a entrada do De Vries, uma pessoa mais nova na equipe, ele vai ter que assumir naturalmente uma posição mais de líder dos dois. Então vamos ver como ele vai conseguir se sair tendo essa pressão um pouco a mais em cima dele. A academia da Red Bull já tem pouca pressão entre os pilotos, né? Sim. E agora ainda mais com essa em cima do japonês. Vamos ver o que ele vai fazer. Lembrando, como o Patrick falou, que o De Vries em uma corrida correu mais que o Latifi em 2 anos. Agora o De Vries vai ter uma temporada inteira pela frente. Vamos ver o que ele consegue fazer com esse carro da AlphaTauri. A Haas, que, né, para essa temporada trocou um dos seus pilotos, para minha surpresa e desgosto, foi atrás do Nico Hülkenberg, que é um cara que eu não entendo porque ele voltou para a Fórmula 1, todo o respeito, mas já desrespeitando. Acho que um cara que tem 35 anos e piloto que mais corrida disputou e não conseguiu um pódio, e visto como a escola da Fórmula 1 está hoje em dia, a gente tinha o Drogovic no mercado, você poderia apostar nele, que eu duvido que o Drogovic não consegue entregar uma coisa diferente que o Hülkenberg. Podem falar do ponto da experiência do Hülkenberg, mas é uma experiência do cara que tem, eu não sei quantas corridas, mas deve ser quase 300, não tem nenhum pódio, não sei se é uma experiência que vai agregar numa equipe igual a Haas. Que tem o Magnussen, que também não é um piloto fora de série, mas que na temporada passada fez algumas boas corridas, que eu achei, até me surpreendi. No começo da temporada eu fui meio contra a volta dele, mas ele entregou mais e o seu parceiro, o Mick Schumacher, que deixou a equipe, não entregou muito na temporada, a não ser um prejuízo para a Haas, que ele bateu o carro 2 vezes, que deu um prejuízo muito grande para a Haas. A Haas nessa temporada eu acho que vai brigar, igual na temporada passada, vai brigar com a Williams lá atrás. Eu vou ficar muito no pé pela contratação do Hülkenberg, porque eu acho que no mercado tinha pilotos que poderia chegar e agregar muito mais para a equipe. Uma curiosidade aleatória um pouco dessa dupla da Haas, tanto o Magnussen como o Hülkenberg tem uma pole na carreira cada um. As duas conquistadas no Brasil em dia de chuva. Se não fosse a chuva, provavelmente nenhum deles teria essa pole position. A Haas, mais uma vez, traz um piloto experiente, depois de ter trazido 2 pilotos em 2021 sem experiência nenhuma, tentando apostar num projeto a longo prazo. Acho que eles deram com os burros na água. É que um não era muito por experiência, né? Um era por aporte. E agora eles vieram com dois mais experientes, tanto o Hülkenberg como o Magnussen. E também vale lembrar que eles não têm um passado recente muito amigável, né? Os dois têm várias brigas aí, algumas até expostas pela mídia internacional. Eu também acho que com a contratação do Hülkenberg não tem pra onde correr. O problema é, inclusive, da Fórmula 1, que essas equipes de baixo lá, elas ousarem pouco, eu acho. Eu teria colocado o Pietro também, não por ser brasileiro ou isso, aquilo. Verdade. Eu até esqueci de citar que tem o Pietro, que é um cara que é da casa. Entendeu? Ele é uma aposta. É um piloto que tá lá na academia faz um tempo, já faz uns 2 anos, 3 que ele deve estar lá. E os caras simplesmente não colocam ele pra correr. A única vez que ele foi fazer um teste livre, um treino livre, o carro deu pau. Então essas equipes ousam um pouco. É o caso da Haas, de todas que a gente citou até agora, da Haas, da AlphaTauri. E essa contratação do Hülkenberg só prova que eles não querem tentar avançar na Fórmula 1. Beleza, eles vão concorrer com os riscos que eles estão tomando. E o próprio Pietro, eu acho que ele correu 2 corridas quando aconteceu aquele acidente do Grosjean. Ele fez tempos muito bons assim, em relação ao Magnussen, foi bem parecido com um cara que quase não corre com um carro da Fórmula 1. Acho que faltou uma ousadia na Haas em confiar no Pietro. Eu acho que pela força que a família dele tem, Fittipaldi é um nome que seria interessante uma equipe do tamanho da Haas ter um piloto com o sobrenome Fittipaldi também. E comparando ainda nessa questão, quando o Pietro substituiu o Grosjean, ele correu no mesmo ritmo que o Magnussen no final de temporada. O Pietro só com aquelas 2 corridas na carreira inteira e o Magnussen correndo a temporada inteira, a temporada passada inteira, e ainda assim o Pietro conseguiu segurar o mesmo ritmo. Talvez naquela época, quem sabe até hoje em dia também, pudesse ser uma contratação ainda melhor para a Haas do que o Hülkenberg, o próprio Hülkenberg. Então, a Aston Martin, eu acho que a Aston Martin essa temporada vai surpreender. Eles trouxeram a contratação do Fernando Alonso, né?
que é um piloto experiente, por mais que ele tenha muitas brigas por onde ele passe, mas ele já vem demonstrando que tá sabendo controlar o carro não tá até que consideravelmente bem, hoje no treino livre correu ao lado das Red Bulls. Eu acho que pode ter uma temporada promissora se o carro não for ficando para trás, tal qual foi a Ferrari ano passado. Uma questão depois que a gente pode até abordar é essa questão do Stroll, né? Do Drugovich na reserva ainda. Poderia ter dado essa chance pro Drugovich, principalmente nessa primeira corrida, só pra gente fazer o teste, né? Bom, a Aston Martin é uma equipe que tem só uma vaga para piloto, né? Porque a outra sempre vai ser do Lance Stroll, porque é filho do dono da equipe. Então, acho que a Aston Martin fez uma aposta muito arriscada e boa no Fernando Alonso. Eu falo que arriscada porque se pega o risco do carro ser ruim, que é uma coisa que aparenta que não vai ser nessa temporada, a gente sabe que o histórico do Alonso, com paciência numa equipe com um carro que não compete, não é das melhores. Ele já, da própria Ferrari, ele já fez um away quando tinha um carro ruim. É uma aposta arriscada, mas também o projeto que a Aston Martin está montando em crescer na Fórmula 1, ter um piloto com histórico e conhecimento do Alonso, acho que é muito bom. Falando agora também dessa temporada que ele teve um acidente lá, o Stroll, teve vídeos aí, fotos dele saindo do carro com alguma certa dificuldade. Não sei se isso vai atrapalhar muito ele na corrida. Hoje a gente via no treino livre que ele estava até virando o volante de uma forma diferente, porque ele não estava conseguindo se mover a mão muito bem. Então, não sei se isso pode atrapalhar. Pode até custar pontos para a Aston Martin. Esses pontos são muito valiosos para uma equipe igual a Aston Martin, porque, querendo ou não, posição por posição no grid resulta em verba. E verba na Fórmula 1 é muito valioso. Eu, como fã brasileiro de Fórmula 1, fiquei decepcionado por não ter dado a chance para o Drugovich. Mas depois de ver alguns pilotos comentando a situação com a qual eles já correram, da paixão que eles têm por correr, não me surpreendeu o Stroll estar tentando ao máximo possível ser o piloto nessas primeiras corridas. Teve o Cacá Bueno falando de uma história que ele correu com um gesso no pé e usava o pé para acelerar, o pé imobilizado. Era cada história assim. O próprio Alonso, numa entrevista, falou ano passado que conseguindo aqueles resultados bons com a Alpine, ele estava com a mão quebrada e mesmo assim conseguia dirigir. Então, eu fiquei decepcionado, mas não é surpresa que o Stroll está tentando fazer isso. Agora, para o restante da temporada, o Alonso não tem essa paciência para os carros que não andam, tem uma máxima antiga aí que eu falava até pouco tempo atrás, que carro verde não anda na Fórmula 1, é incrível isso. A Aston Martin agora está tentando mudar isso, mas vamos ver no futuro, com o decorrer da temporada, como os outros carros vão evoluindo, vão se adaptando e como vai ser a Aston Martin também. A Aston Martin tem tudo para disputar lá na frente, lá nas cabeças, disputar vitórias e pódios. Mas um errinho ali, mais ou menos, que tiver, já pode mudar essa pressão, já pode mudar esse cenário. Aston Martin, eu acredito que ela está um pouco assim ainda na incerteza para esse futuro. E a Aston Martin é interessante, mesmo discordando do Stroll ainda está pilotando pela equipe, mas é uma equipe que está investindo mesmo, está construindo seu próprio centro de treinamento, né, onde vai ter o túnel de vento, investiu pesado e parece que vai vir forte para o próximo regulamento de 2026 da Fórmula 1. Tanto que entra até no que eu falei anteriormente das outras equipes que não se arriscam, não ousam. A Aston Martin é diferente, né? Umas temporadas atrás trouxe o Vettel, tá investindo no preparo dos seus pilotos, então eu acho que a Aston Martin pode sim, nos próximos anos, se tornar uma potência da categoria. Vamos ficar de olho.